Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o SQL Server e eu tenho uma surpresa para você. Essa aula está excelente porque nós vamos trabalhar com alguns conceitos extras que não abordamos ainda nesse curso e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. São recursos como a função while para poder fazer um loop, o if para você poder fazer um teste lógico nos seus dados diretamente no select. Então, assista essa aula inteira e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante. São poucos cursos que têm uma carga horária e uma quantidade de informações como essas aulas que eu estou publicando. Essa é a aula de número 22, é a parte 5 das funções de texto do SQL Server. Mas antes de começarmos, deixe ali o seu like, dê um joinha, compartilhe nas suas redes sociais e indique esse curso de SQL Server para os seus amigos. Tenho também lá no meu blog uma lista completa com todas as aulas no catálogo virtual que eu estou montando para facilitar os estudos. Eu sei que muitos não têm facilidade para buscar as aulas na playlist, então eu recomendo que faça o download desse material. Ela está na parte de downloads diversos. Muito bem, vamos começar explicando a função substring. A função substring, ela retira parte de um texto, ou de uma string, ou de um campo de um SQL, através de uma consulta. Vamos fazer um teste. Select substring e o comando substring, quando abrirmos um parênteses, ele precisa primeiro uma expressão. A expressão que vamos analisar. Vou escrever aqui, Alessandro Trovato. Vírgula. A segunda posição é a parte inicial, ou a partir de que posição que eu quero extrair o caractere. Eu digo que eu quero extrair a partir da primeira posição a quantidade de 10 caracteres. Se você utiliza o Excel, então esta é a função ext.texto. A partir de uma string, você escolhe a posição inicial e a posição final que quer retirar. Vamos colocar aqui as nome. Assim que eu der a tecla F5, pressionar a tecla F5, você vai ver que ele extraiu com a função substring o meu primeiro nome. A função é bem simples de ser utilizada. Eu poderia utilizar isso também em uma consulta SQL. Select substring. Deixa eu reduzir um pouquinho esta região para facilitar a leitura e esta aqui também, considerando que nós já estávamos conectados no nosso banco de dados e eu já estava aqui com o nosso banco selecionado. No seu segundo substring, nós vamos utilizar agora um from da minha tabela de alunos. Vou até colocar aqui um alias para ele como A. Pode ser A maiúsculo, A minúsculo, tanto faz. A.nome. Então eu vou pegar o campo nome desta minha tabela, vírgula. A partir da primeira posição, eu quero extrair 20 caracteres. Assim que concluir, vou colocar aqui nome parcial, que seria o alias para o meu campo. Pressionando F5, nós vamos ver aqui na parte de baixo, agora vou ter que aumentar um pouquinho, os nomes extraídos, todos com 20 caracteres. É claro, menos nomes que tenham menos do que 20 posições. Agora um desafio, você deve estar se perguntando assim, poxa, mas Alessandro, eu gostaria de fazer uma substring um pouco mais avançada. Nós vamos extrair os dois primeiros nomes do nosso banco de dados. Se nós dermos um select aqui, nós vamos ter vários nomes. Eu poderia tirar essa limitação e colocar aqui a.nome. E ao executar, você vai ver que nós temos nomes completos com 3 partes, 4 partes e assim por diante. E eu gostaria de padronizar isso extraindo um determinado número de posições. Vamos iniciar então aqui, mas antes vamos entender que eu preciso extrair os dois primeiros nomes e o que faz a separação entre eles é o espaço. Nós vamos utilizar então um comando utilizando o case when, para que eu possa fazer aqui um select case, se você utiliza o Excel e programa em VBA. Vamos começar selecionando a.nome da minha tabela de alunos. Vou dar um alias A para ele. Mas aqui antes eu preciso fazer a minha instrução que vai fazer a extração desses nomes. Nós vamos começar utilizando a função case, ou seja, caso, e aí eu preciso avaliar a minha condição. Se eu der aqui um substring do meu nome, vírgula, a partir da primeira posição, vírgula, e pedir para que ele me extraia 20 elementos, nós vamos ter basicamente o select que nós tivemos anteriormente. Mas o meu case aqui está incompleto, eu vou apagar isso apenas para que você possa ver o resultado.
Se fizermos isso, nós vamos extrair apenas as 10 primeiras posições. Mas eu preciso avaliar. Vou colocar aqui um case. Para que eu possa identificar os espaços, eu vou substituir isso aqui pela posição a partir da procura do segundo espaço. Eu vou ter que usar um comando que vai ter que me dizer aonde começa o segundo espaço da minha string. Nós vamos fazer isso usando uma função que já vimos, que é charIndex. A charIndex precisa de uma expressão para procurar. Então, vou procurar o espaço, vírgula, no meu campo de nome, vírgula. A função charIndex, se você se recorda, ela precisa agora a partir de que posição que eu quero procurar o espaço. Se eu colocar o número 1, ele vai procurar a partir da primeira posição. Mas eu não quero que ele procure a partir da primeira posição. Eu quero que ele procure a partir da segunda ocorrência do espaço. Nós vamos substituir esse terceiro argumento por outra instrução charIndex, para que ele possa pesquisar novamente o espaço no meu campo de nome, só que com um detalhe muito importante. Dessa vez eu vou colocar mais um ao retorno. A posição inicial onde ele vai pesquisar essa minha string vai ser uma posição à frente de onde ele já encontrou. Vou fechar aqui o parênteses e nós temos já a nossa instrução praticamente pronta. Vamos ver aqui a charIndex, se eu não me engano eu esqueci um argumento. Expressão para procurar, expressão para ser procurada e a posição inicial. Nesse caso, como eu não vou colocar a posição inicial, ele já vai me retornar o que eu preciso. Quando ele encontrar, ele vai trazer os meus resultados. Vamos tirar isso aqui. Deixa-me colocar isso. E vamos executar apenas para que você possa ver até esse momento. Nesse ponto, ele trouxe alguns nomes. Se nós rolarmos a tela aqui para baixo, você vai ver que ele está trazendo já o primeiro e o segundo nome. Mas há um problema para pessoas que só têm 2 nomes. Por isso, nós vamos ter que colocar aqui o case para fazer esse tratamento. Se tudo isto aqui, então agora eu preciso colocar, quando tudo isso for igual a nada, não posso colocar null porque ele não retornou null, ele retornou uma célula vazia, então, espaço, aspas, aspas. Quando ele retornar vazio, então ele vai repetir o nome, porque o nome tem menos de 2 espaços na string, então traga o nome. Depois, eu posso dizer aqui, se não. Então, se ele não tem só 2 nomes, ele tem mais. E se ele tem mais, nós precisamos utilizar o mesmo comando da substring que fizemos aqui em cima para avaliar. Quando concluirmos o nosso case, nós podemos dar um end e um nome para o nosso campo. Eu vou até usar o S para facilitar o seu entendimento. Nome extraído. A partir desse momento, nós temos aqui uma query que faz a extração do primeiro e do segundo nome diretamente no nosso SQL. Se executarmos a nossa consulta, você vai ver agora aqui na parte de baixo que eu tenho o nome completo e na frente o primeiro e o segundo nome. Aqui é a mesma coisa e para os casos de pessoas que tenham apenas 2 nomes, ele continuou retornando 2 nomes. Nessa query, nós utilizamos a função case e nós vamos falar ainda especificamente em outras aulas sobre o case. Por enquanto, você já está aprendendo a utilizá-la aqui na prática. Além disso, podemos utilizar esse mesmo exercício com o uso do if para facilitar o entendimento. Aqui eu precisei usar um case, um substring, um charIndex para poder chegar na segunda posição. Agora, o que nós vamos fazer é utilizar o if, que é como se fosse um teste lógico na minha query. Select a.name. E aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que usando o if. Observe. If, então eu vou ter que analisar se o meu substring da minha variável de nome, vírgula, eu vou buscar a partir da minha primeira posição e vou ter que verificar onde está o segundo espaço a partir do charIndex. Vírgula, de a.nome, vírgula, charIndex novamente. Nós só estamos utilizando a mesma instrução que vimos anteriormente. Então, charIndex de espaço, escrevi errado aqui, charIndex de espaço, vírgula, do meu campo de nome, mais um, para ele poder procurar a partir do segundo espaço. Se tudo isso for igual a nada, como fizemos lá anteriormente,
Então, ele vai me retornar a condição verdadeira. Olha só, a expressão está acima e nós temos agora a condição falsa. Faltou uma vírgula aqui. Ele não tem o then ou o else, como o if normal. Eu vou colocar aqui a.nome, senão ele vai retornar a minha substring conforme calculamos em cima. Vou até copiá-la. E aí, vamos dar aqui um from alunos A, que é o nome do nosso banco que estava faltando. Se analisarmos essa nossa consulta, o que nós vamos fazer? Escrevi nome errado. Nós vamos substituir, nós vamos verificar se essa substring aqui vai retornar vazio, que é o caso dos alunos que têm 2 nomes apenas. Se sim, ele volta o nome completo. Se não, ele vai fazer a busca da minha tabela de alunos. Vamos visualizar aqui, essa vírgula não existe. Na verdade, ela existe, eu só esqueci a outra vírgula. Não, faltou um parênteses aqui do meu if. Agora sim. Sempre que houver um pontinho, um tracinho vermelho embaixo da sua string, da sua consulta, significa que tem algo errado. Vou pressionar o F5 e nós vamos ver agora que o mesmo recurso foi feito, o mesmo usuário, o mesmo exercício com o uso da função if. Você pode já ir pesquisando a função case e a função if para incrementar ainda mais as suas queries ou aguardar que uma hora eu vou gravar outros vídeos sobre isso. A próxima função de texto, que eu acredito que você não tenha visto por aí ainda, é a função translate. Essa função translate, ela faz a substituição de caracteres. Observe, é mais fácil explicar mostrando. Select, translate, e eu vou pegar aqui uma operação matemática qualquer. Sabe aquelas expressões que fazíamos na época da escola? Então nós temos aqui uma expressão qualquer, com o uso de chaves, o uso de parênteses, o uso de colchetes, e eu gostaria de fazer isso a substituição. A função translate, então, ela pega no primeiro argumento uma string, e no segundo argumento ela pergunta quais são os caracteres que você quer substituir. Eu quero substituir o colchetes abrindo e fechando e as chaves abrindo e fechando, vírgula. E ele pergunta, você quer substituir pelo quê? Eu quero substituir pelo parênteses abrindo e fechando e depois pelo parênteses abrindo e fechando. Vou fechar meu parênteses, ponto e vírgula e vou executar. A minha expressão original é esta aqui. Ao executar o select, você vai ver que foi substituído o colchete pelo parênteses e as chaves pelo parênteses também. Um exemplo mais simples, select, translate. Esse exemplo da operação matemática foi retirado do site do Microsoft, o docs.microsoft.com. ABC, D, E, F, G, H, I. Então eu gostaria de alterar a string ABC por 1, 2, 3. Simples assim, pressionando F5, você vai ver que eu fiz a substituição de forma muito rápida. Agora vamos para um caso mais complexo. E se eu quisesse substituir isto aqui utilizando um comando chamado de replace? Replace é o comando de substituição do SQL. Nós vamos utilizar a mesma operação matemática. Vamos lá. Eu vou ter que usar uma operação um pouco mais complexa. Declare, vamos utilizar uma variável para facilitar. Arroba voperação igual, é um varchar de 13 posições, ponto e vírgula. Já vou copiar isso aqui. Eu vou definir que essa minha variável, vou dar um set em voperação, ela é igual à minha expressão que eu fiz anteriormente, ponto e vírgula. E agora, para fazer a substituição, nós vamos ter que usar o replace. Veja só, select, replace. Antes, vamos explicar como a função funciona. Eu preciso ter aqui um texto, então eu vou colocar Alessandro e gostaria de trocar a palavra Alessandro, ou trocar uma das letras do Alessandro, por exemplo, a letra S, pela letra X. Se pressionarmos o F5 nessa consulta, você vai ver que ele fez a substituição da letra S pela letra X. Mas aqui eu tenho várias expressões. Se eu precisasse substituir, eu teria que trocar. Você já viu isso em aula anterior. Nós vamos melhorar então o nosso replace. Observe. Replace, abro parênteses. Nesse primeiro replace, o que eu quero substituir? Na minha variável voperação, eu quero substituir, vírgula, o meu colchetes abrindo pelo parênteses abrindo. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Se executarmos, você vai ver que agora... deu um erro porque eu esqueci, é claro, o parênteses. Não, vamos ver aqui o que eu esqueci.
replace via operação por isto aqui, fecho parênteses e F5. Ah, é claro, ele deu erro porque eu preciso selecionar a linha do declare também. Até aqui, tudo bem, mas se analisarmos o resultado, apenas o colchetes abrindo está substituído. Para que eu possa substituir o colchete fechado, então eu tenho que encapsular isso aqui. Replace. Vou encapsular toda essa resposta, por isso eu vou dar aqui um espacinho. E vou colocar uma vírgula. Eu quero substituir tudo que for o colchetes fechado por parênteses fechado. Fecho parênteses, ponto e vírgula e seleciono tudo para executar. Você viu que eu substituí, mas ainda falta as chaves. Nós vamos ter que encapsular tudo isso. Replace, abro parênteses, vou avançar essa nossa query para que você possa perceber esse encapsulamento das nossas funções. E agora o que eu vou fazer? Tudo isso aqui é a minha string. Eu vou colocar lá no final uma vírgula e agora eu vou dizer que eu vou fazer o replace do quê? Do meu colchetes fechando, abrindo, por meu parênteses abrindo. Vou fechar parênteses, ponto e vírgula, e ao executar aqui a nossa consulta, você vai ver que agora há um erro aqui na operação que eu acabei de esquecer. Mesmo caso da anterior. Eu tenho que fechar mais um parênteses. Não está mais. Esse tipo de operação já é um pouco mais confuso. Eu tenho o meu replace. Falta aqui fechar. É necessário declarar a variável. É claro, se eu ler a mensagem de erro fica mais fácil, né, Alessandro? Então, ele agora está dizendo que tem uma palavra aqui errada. Vamos ver se ele fechou corretamente o meu parágrafo. Sim. Vou selecionar o declare e F5. Agora sim. Por último, nós temos ainda que fazer o encapsulamento, porque falta a última chave. Nós temos que dar um replace. E a partir de todos esses nossos replaces anteriores, nós vamos fazer essa nossa substituição também. Vírgula lá no final. E aí eu vou substituir aqui. Ficou mal encadeado, mas não tem problema. Isso pelo parênteses fechando. Fechei parênteses, ele já mostrou que está correto, ponto e vírgula, vou selecionar o declare e F5. Para fazer o mesmo que a função translate fez aqui em cima, eu tive que usar todo esse nosso recurso. Vamos colocar isso aqui mais para baixo e vamos alinhar. Este aqui é do primeiro replace, este aqui é do segundo replace, e esse aqui é do terceiro replace. Percebam então como aumenta a complexidade quando vamos fazer essa nossa validação utilizando o replace. O que mais? Eu tenho aqui agora o uso da função trim. Trim, para quem já recorda, ela faz a eliminação dos espaços em branco. Então se eu der select trim de Alessandro Trovato, um monte de espaços no final, ele vai eliminar corretamente os espaços ao pressionar o F5, porque a função trim remove os espaços antes e depois da string. Se selecionarmos novamente e colocarmos mais espaços aqui antes do meu nome e no meio do meu nome, ao executar, você vai ver que o resultado eliminou os espaços antes e depois, menos no espaço intermediário. Para facilitar, eu vou colocar aqui outra string, SQL server, e vou colocar aqui um pipe lá no final. E você vai ver que apenas os espaços iniciais foram eliminados quando eu pressionei a tecla F5. Aí você vai se perguntar, tá, Alessandro, mas como é que eu faço a eliminação desses espaços? Podemos utilizar a função replace, mas existe uma forma de fazer isso mais simples. É agora que eu vou explicar para você como utilizar a função while. Você consegue criar um loop de repetição no seu próprio select. Vamos utilizar aqui uma variável. Declare, @vstring, é um varchar de 100 posições. Eu vou dar um set nessa minha variável vstring e ela vai ser igual à minha consulta ou a minha frase SQL server e vou
colocar aqui o pipe no final. Ponto e vírgula. Se você está achando que a digitação está muito rápida, então vá fazendo pequenas pausas para você poder digitar. Se eu fizer essa aula num ritmo um pouco mais lento, ela ficará muito extensa e ficará chata. Então vamos lá. While, ou seja, enquanto o meu char index, lembra da função char index que usamos anteriormente? Então, enquanto a minha função char index localizar 2 espaços, olha só, tem 2 espaços aqui dentro. Na minha variável vString, se o retorno disso for maior que 0, então nós vamos utilizar aqui um begin para iniciar o processo e um end para finalizá-lo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um set para que eu possa definir a minha variável novamente, vString. Ela vai ser igual a um replace simples. Replace da minha variável vString, vírgula, 2 espaços, vírgula, por um espaço entre aspas. Quando a nossa função while começar a executar, ele vai analisar. Ele vai setar a minha variável fazendo replace, eliminando os primeiros 2 caracteres que ela encontrar de espaçamento, por 1. Aí ele checa, já existe, é maior que 0 o retorno desse meu char index? É, então ele faz de novo e substitui, até acabar. Quando retornar 0, ou seja, quando ele não fizer mais nada, ele vai parar a execução. E aí nós vamos colocar aqui um select @vstring para visualizar como está a execução do nosso processo. Se nenhum erro foi feito aqui na minha digitação, vou selecionar todos os caracteres e vou pressionar o F5. E você vai ver aqui na parte de baixo a minha string SQL Server 1 sem os espaçamentos antes. Caso você tenha colocado espaços antes ou depois, você ainda pode encapsular esse resultado aqui com um trim. O while serviu para que pudéssemos fazer um loop na nossa própria função. Por último, nós temos a função upper. A função upper, você já viu anteriormente que ela pega um caractere, vamos até aqui ver a lower também, só para relembrar. Eu tenho aqui uma consulta, select, da minha tabela alunos. Eu vou pegar o meu campo a.nome e vou visualizar que essa tabela está com os nomes com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas de cada palavra. O que eu quero fazer é converter para maiúsculo o a-nome, o campo nome dessa minha tabela, e vou chamar isso de maiúsculo. Maiúsculo. E eu vou dar um lower, que é o comando para tornar minúsculo o que? A nossa função, o nosso nome, as minúsculo. Pressionando o F5, você vai visualizar agora o resultado como sendo o primeiro nome como estava, o segundo nome convertido, a segunda coluna convertido como maiúsculo e a terceira coluna convertida como minúsculo. É isso. Então perceba como essa aula foi rica em instruções. Você vai encontrar todos esses scripts que criamos nas aulas do SQL Server para download no meu site no www.alessandrotrovato.com.br. Procure a seção Downloads, clique sobre o link após você digitar o seu e-mail que você terá acesso a todo esse material. Essa foi mais uma aula do curso do SQL Server. Espero que você esteja gostando. Mais uma vez, peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas e não se esqueça, se inscreva no canal. Boa parte de quem acompanha os vídeos não está inscrito. Essa proporção é de quase 75% de não inscritos para 25% inscritos. Seja bem-vindo, inscreva-se e acompanhe todos os trabalhos. Até a nossa próxima aula.